Olá e bem-vindo a mais um vídeo do canal. Bom, um dos assinantes pediu para eu explicar no que eu me formei, como eu vim para cá e o que eu fiz aqui. Eu sei que eu fiz um outro vídeo, é mais ou menos fazendo a introdução do canal, e eu acho que quando eu fiz a entrevista com o Rodrigo, eu falei um pouco do meu passado, mas acho que ele sugeriu que eu fizesse um outro vídeo falando qual o objetivo do canal e falando um pouco do meu background e como que eu vim parar nos Estados Unidos, ou o que eu vim fazer aqui e o que eu faço hoje em dia. Então, se você já tá cansado de ouvir ou já sabe tudo como eu fiz pra cá, não precisa assistir o vídeo. Eu teve outras perguntas a respeito de qual foi a faculdade que eu fiz e os cursos que eu fizer. Então eu vou aproveitar esse vídeo para falar direitinho quais foram os nomes das faculdades e os cursos, adicionar mais algumas coisas que foram perguntas gerais, para eu também responder algumas perguntas durante esse vídeo, para não ficar também só sobre mim. Então vamos lá. Bom, eu sou formada em Ciências da Computação, eu me formei em São Paulo, então eu sou formada no Brasil há 4 anos, bacharelado em Ciências da Computação. Quando eu me formei na faculdade, eu não queria ficar na área de programação, não era o meu calling, não era o meu chamado, eu adorava, mas não, eu sabia que eu não era. Tinha gente muito mais capacitada para fazer aquilo do que eu. Mas o que eu achava que eu tinha muito interesse era a área de requerimento, entender negócio, estratégia. Então, quando eu me formei na faculdade, eu resolvi que eu queria meio que mudar o foco da minha carreira, e como na minha faculdade eu tive vários cursos desse estilo, mais focado em estratégia e negócios e requerimentos, eu falei, é uma oportunidade de eu encontrar cursos depois da faculdade que focam nisso. Então eu procurei nos Estados Unidos. Alguém me perguntou se eu fiz através de alguma agência. Não, eu não fiz através de agência nenhuma. Na verdade, eu fiz tudo sozinha. Eu fui atrás e ele perguntou pra mim como é que eu fiz. Então, eu vou explicar um pouquinho como é que foi o processo pra mim. Então, o que eu fiz? Eu decidi que área que eu queria. Aí eu decidi que eu não queria fazer mestrado porque eu achava que era muito investimento, dinheiro que eu não tinha, e também achava que era muito cedo para eu decidir o mestrado. Eu tinha um professor que falou para mim que a gente logo depois da faculdade, se a gente não tá seguindo carreira acadêmica, que logo engatar um mestrado às vezes a gente gasta numa coisa que não é o que a gente quer. Então, ao invés de fazer um mestrado, eu sabia que eu queria fazer tipo uma pós-graduação. Como nos Estados Unidos o conceito de pós-graduação não existe muito, é mestrado, doutorado ou isso, eu acabei achando um curso de extensão, que na época, há 9 anos atrás, era uma coisa que não tinha em todos os lugares. Eu lembro que tinha na Flórida, mas a Flórida era mais para turismo e humanas. E aí eu achei pela UC, que é a Universidade da Califórnia, eu achei vários cursos de extensão na área de tecnologia que era a que eu queria. E aí eu foquei em duas universidades da Califórnia, Berkeley e Santa Cruz. Por quê? Porque as duas eram na área de Silicon Valley, que na época da faculdade eu aprendi que muitas empresas se formaram aqui, a garagem e tudo mais. Então eu falei, legal, né? Eu já sou da área de tecnologia, talvez lá seja bem o foco na área de tecnologia que eu quero, e seja um lugar também legal para eu encontrar outras pessoas e ter um networking. Então eu acabei focando na Berkeley e na Santa Cruz. Aí o que aconteceu? A Berkeley tinha, online eu pedi uma brochura e eles mandavam internacional. Então eu fui online, aí eu fui lá, área de internacional, entender como é que era o processo internacional. Então todo curso de extensão, mestrado, tem sempre uma parte internacional que descreve direitinho o que você precisa se você é um estudante vindo de outro país. Então o que eu fiz? Eu olhei. Aí tinha um lugar para eu pedir uma brochura e eu pedi e eles me mandaram, daqui dos Estados Unidos me mandaram para o Brasil. Daí eu peguei uma brochurinha bonitinha, tinha todos os cursos. E eu queria a Berkeley porque eu já tinha vindo em 99 para São Francisco e eu visitei a Berkeley. Então eu falei, que legal, eu quero a Berkeley. No momento que eu tava pronta para me aplicar, eu mandei uma mensagem pro escritório internacional e eles falaram que todos aqueles certificados estavam em hold porque não tinha muita procura. Aí eu fiquei devastada. Nossa, eu fiquei muito chateada porque eu tinha feito toda essa pesquisa e não tinha achado. Aí o que aconteceu? Como a UC tinha vários, como eu comentei,
tinha a da Santa Cruz, que também era em Silicon Valley. E aí, o que aconteceu? Eu fiz mais pesquisa e achei eles não tinham o certificado exatamente que eu queria, que nem tinha a UC Berkeley, mas eles tinham uns parecidos. Aí eu comecei a ler, comecei a entender, aí como no site não estava suficiente, o que eu fiz? Eu liguei pro escritório internacional, eu mandei uma mensagem, geralmente tem a diretora do escritório internacional, eles têm o e-mail, eu mandei uma mensagem. Tem muito lugar que tem chat agora, eu gosto também, porque aí você fala na hora, real time. Aí eu mandei uma mensagem, falei, olha, eu sou estudante internacional, eu li sua página, eu tenho várias perguntas, tem como eu te ligar? E ela deixou eu ligar pra ela, eu liguei pra ela e falei, olha, eu quero me mudar, eu sou do Brasil, eu sou formada em tal, pelo que entendi, você precisa disso. Qual é o tempo que precisa para tudo isso? Aí ela me falou, olha, o TOEFL, se você mandar toda essa papelada, demora tanto para eu te aceitar, o que era super rápido, acho que era tipo 2 semanas, porque o processo da extensão era contínuo, não era assim, manda todo mundo a aplicação, a gente vai tomar a decisão, é assim, você mandava. Se você batia com os pré-requisitos, eles te aceitavam. Então, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que fazer o mínimo no TOEFL, que eu não lembro quanto é que era, mas eles falam no site, para comprovar que eu tinha inglês suficiente para sentar na aula, entender e não atrapalhar os outros, e não me atrapalhar. Eu tive que fazer exame médico, tem algumas doenças que eles querem saber se você tem ou não, então eu tive que fazer um exame médico, mandar uma cópia do exame médico. Eu não tive que fazer redação, tive que preencher um formulário de aplicação com os meus dados. Eu não tive que fazer redação nada, porque como não era um processo seletivo que eu estava sendo comparada a outras pessoas, era mais para ver se eu tinha mesmo pré-requisito. Mandei uma cópia do meu curso de bacharelado. Ela queria tradução juramentada, então eu fiz tradução juramentada, que no outro vídeo eu mostrei o que era. E aí, mandei tudo, fui aceita, como ela falou, 2 semanas ela me mandou a aceitação. E assim, quando ela me mandou a aceitação, ela já me mandou o I-20, que era para eu pedir o visto de estudante, porque o visto era o F1. Bom, essa foi como eu achei os cursos e como eu me apliquei. Eu fiz tudo sozinha, eu liguei, eu fiquei no e-mail. Hoje em dia tem chat, inclusive quando eu me apliquei para o mestrado, eu conversei com várias pessoas sobre o chat já daqui. Aí, é isso. Eu me mudei, eu fiz certificação na Universidade da Califórnia de Santa Cruz, Go Banana Slugs. Esse é o nosso mascote, pra vocês verem como deve ser os times, né? Se é uma lesminha, o mascote, o negócio tá feio. Mas em todo caso, foi votado o mascote mais fofinho dos Estados Unidos. Então, eu sou proud do Banana Slug. Então, eu fiz a Universidade de Santa Cruz, eu fiz 3 certificações. Por que 3 certificações? Alguém me perguntou. Eu podia fazer uma. Quando você está fazendo estudante internacional, você tem que ter X créditos por quarter, que eles falam, por trimestre. Então, às vezes, um certificado não era o suficiente para eu ter aqueles cursos. Então, o que eu podia fazer? Eu podia fazer uns cursos extras. Como eu fiz a conta e falei, eu quero fazer esse certificado e para ser full time eu tenho que botar mais esses cursos extras, mais 2 cursos eu pego outro certificado, então eu vou fazer 2 certificados. Então meio que foi assim na matemática, o que me dava mais o investimento. Ao invés de ter uns cursos flutuando, eu pelo menos tinha um certificado que eu podia colocar no currículo. Então por isso que eu fiz vários, tá, gente? Você não precisa fazer vários, na verdade existem várias outras aulas que você pode fazer, que é como escrever novela, como escrever livro, que você conta, mas que não tem um certificado. Então, não precisa fazer vários certificados. Eu fiz porque eu achei que no final das contas, já que eu tinha que fazer esses cursos extras, porque, claro, não é sempre que dá certo como estudante internacional 1 para 1, né? Assim, só um certificado cobre o X tantos. E como eu queria pegar o APT, então eu queria estudar durante no mínimo 9 meses, porque eu queria trabalhar, entender como é que funcionava o mercado de trabalho americano e tudo mais, papapá. Eu fiz mais de um certificado. Os meus certificados foram certificado em engenharia de software, eu vou escrever depois para quem me perguntou, aí você tem os detalhes. Certificado em engenharia de software, que na verdade era bem focado na área de requerimento, como que você pega requerimento, como que você documenta requerimento, o que é um bom requerimento, e eu adoro, e até hoje, quando eu tô fazendo requerimento, eu sempre uso esses princípios, porque, nossa,
Eu acho que é fenomenal e eu acho que me ajuda muito. Então, olha, foi um curso maravilhoso, eu adorei meus professores, foram ótimos. Ah, e o que mais? Fiz certificado de engenharia de software, daí eu fiz um combinado. O que era um certificado combinado? Era um certificado que você podia montar de até 2 outros certificados. Então, o que eu fiz? Eu fiz gerência de projeto e fiz administração. Essa administração, o motivo que eu fiz, eu vou falar pra vocês, é porque eu queria fazer MBA eventualmente. E essa administração era tudo curso pré-MBA. Então eu combinei, porque aí eu fiz assim, eu fiz economia, eu fiz a microeconomia, macroeconomia, finanças, contabilidade e fiz uns de gerências de projeto. E aí fiz chama Customized, como é que é o nome? Customized Certificate in Project Management and Business Administration. Acho que é esse o nome oficial que saiu. E o terceiro eu fiz em Quality Assurance de software. E eu fiz esse daí porque muitas das matérias do meu de Software Engineering é também do QA. E eu tinha algumas matérias da gerência de projeto que se aplicava. Então, no final das contas, eu fiz mais alguns outros cursos e aí eu consegui mais um certificado, porque tem isso também. Muitos dos certificados, eles têm a base, o core, o mesmo. Então, você pega umas 3 mais matérias e você tem um outro certificado. Então, eu fiz isso, tá? Foi uma planilha gigante que eu fui falando, faz sentido, opa, vou ganhar 3 certificados, beleza. Então, foi mais ou menos assim, mas eu comecei com e fui adicionando esses outros. Depois que eu me formei, eu comecei a trabalhar. Eu trabalhei na área de produto, sempre trabalhei na área de produto, com um pouco de gerência de projeto, né? Porque eu acho que você tem que ser flexível. E hoje em dia eu sou gerente de produto. A minha área que eu tenho mais expertise é na área de e-commerce, mas eu também tenho muito em banking. Eu tive banking quando eu tava no Brasil e aqui o meu primeiro emprego foi em banco. E eu tenho muita experiência em banco, mas realmente a minha paixão é e-commerce, wholesale, retail, mobile, social, site e assim, eu tenho muita experiência na área de supply chain, então eu faço produto para e-commerce na área de supply chain, estratégia, essas coisas. Bom, e aí chega no dia de hoje, eu faço isso. E o que mais que eu faço? Qual foi a ideia do blog? Do vlog? A ideia do vlog é porque muita gente me perguntava, como eu falei antes, como é que eu tinha vindo parar aqui. E aí eu explicava, mas eu acho que às vezes pessoas têm caminhos diferentes e têm situações diferentes. Então eu explicava o que eu tinha feito. E eu explicava várias vezes. Não que eu tenha problema em explicar várias vezes, eu não me importo. Mas aí eu achei, não só meus amigos, eu achei legal assim, se meus amigos tinham interesse, talvez tivesse mais gente que tivesse interesse. E aí olhando, quando eu tava aqui sozinha, eu achava muito blog, mas eles não eram voltados para brasileiro. Não tinha muito blog em português e tinha muito blog focado em outros países que às vezes têm outras dificuldades ou algumas outras facilidades. Então, às vezes eu não achava que se aplicava muito para mim, entendeu? Às vezes eu procurava, como é que eu faço nessa situação? E era para um país que tinha umas exceções que eu não tinha como brasileira. Então, como eu aprendi tudo isso, eu falei, já que é esse caso, eu quero fazer um blog e um vlog a respeito. Aí eu comecei a fazer o blog, porque é onde eu coloco todos os detalhes com os links. E aí eu fiz o vlog porque também fica fácil de explicar e tudo mais. Foi essa a ideia do canal, por isso que eu fiz. O EUA 101 é porque aqui nos Estados Unidos tudo que é básico a gente fala 101. Então é economia 101, finanças 101, é tudo básico antes de você ir pro avançado. Por isso que é o nome. Eu não sou muito boa dando nome nas coisas, então esse era o nome que eu vim mais rápido, que eu achei que talvez se aplicasse. E outras coisas que eu faço. As ideias também que eu compartilho aqui, ou as experiências, vêm muito dos meus voluntariados, porque eu voluntariei muito para pessoas internacionais, tentando achar emprego nos Estados Unidos, já estando aqui.
com visto e tudo mais, mas assim, os problemas que eles encontram são os mesmos problemas que as pessoas podem encontrar de qualquer maneira, assim como procurar, como fazer currículo, como você entrevistar, quais são os tipos de entrevista, o que você deve e não deve fazer. Então, muito das dicas que eu tiro é da minha própria experiência e da minha experiência como coaching e mentora dessas pessoas que eu ajudei a entender um pouco mais a cultura americana em termos de ambiente de trabalho ou no mundo de trabalho. Bom, acho que é isso. Eu espero que eu tenha respondido algumas das perguntas também que me fizeram, que assim não fica só eu falando de mim. Eu sei que o vídeo é um pouco longo. Eu vou deixar os nomes na parte de descrição do vídeo, e se você tiver qualquer outro comentário ou quiser que eu fale mais a respeito de qualquer coisa que eu falei, me deixa um, um comentário na parte dos comentários que eu respondo ou faço um vídeo resposta. Muito obrigada por assistir o canal e até a próxima!